tempo, certo? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula, certo? Hoje a gente irá iniciar com um conteúdo novo, certo? Espaço industrial, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Espaço industrial. Está na página 729, ok? Então, se vocês puderem acompanhar, é de fundamental importância, é um material muito rico que a gente tem, certo? E daí a gente faz, acompanha, né, o que a literatura tem para trazer para a gente. Fiquei muito feliz, né, em ver esse rostinho lindo. Era tão bom que vocês fizessem isso, né, porque a gente mata um pouquinho da saudade, certo? Mas aí, vamos lá, a gente começa, certo? A gente saiu, pessoal, do espaço agrário, né? A gente saiu desse estudo do rural, né? A gente saiu desse estudo do espaço agrário, nós saímos desse estudo do espaço agrário e agora a gente vai entrar, certo? Agora nós vamos entrar em um assunto que ele vai nos render algumas aulas, certo? É um assunto extenso, mas é um assunto de grande importância para o nosso conhecimento, que é se estudar o processo de industrialização, certo? De estudarmos esse processo da industrialização. Então, eu queria só abrir aqui parênteses, vocês entenderam como que se deu esse estudo do espaço agrário nas aulas anteriores? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Entendeu, Miguel? Que bom! Ótimo. Então, isso é bom porque a gente pode dar prosseguimento, né, ao nosso conteúdo. Então, vocês entendendo a geografia agrária, a gente vai buscar entender agora, compreender toda essa dinâmica, certo? Do espaço industrial, ok? Então, vamos lá. A gente tem aí um feedback, um pequenozinho texto, né, para nos dar suporte para o que vem a ser esse espaço industrial. Então, nessa aula, a gente vai ter uma introdução e vamos estudar algumas revoluções industriais, certo? E dentre delas, a gente fica com a primeira revolução industrial, certo? Então, acompanhe aí no livro de vocês, né, para a gente fazer essa introdução, né, de uma forma clara, onde todos acompanhem e possam tirar suas respectivas dúvidas. Então, diz o seguinte, o texto diz o seguinte, certo? Esse texto é de relações do trabalho à máquina, né? E o fato, um texto bastante simples e compreensível, para a gente entender esse processo das revoluções industriais no espaço geográfico, certo? Então, diz o seguinte, a passagem da ferramenta da mão humana para o maquinário transformou radicalmente o processo de produção. Então, nós tínhamos aí um processo que nós usávamos a ferramenta que era a mão, né? Uma atividade remota onde ela passa-se a utilizar, né? Onde se transforma o processo da produção através da máquina, certo? Através do processo da máquina, certo? Através do processo da máquina e, consequentemente, a industrialização, certo? Sendo que esse processo de produção se tornou coletivo, complexificando a divisão do trabalho. Então, quando a gente trabalha com industrialização, nós vamos ter o quê? Uma divisão de trabalho. Nós vamos ter a divisão de classes e, consequentemente, a divisão de trabalhos, né? A divisão do trabalho. E essas tais transformações em processo não foram incorporadas pacificamente pela unanimidade dos trabalhadores, tornando-se realidade a reação dos quebradores de máquinas. Veja aí, é onde entra o quê nessa questão? A mão de obra não qualificada, né?
a mão de obra não qualificada. O movimento opunha-se à nova estrutura imposta por meio de horas regulares de trabalho, né? A gente vê que dentro da industrialização, né, principalmente nesse cenário atual que nós estamos vivendo hoje, que é o cenário da quarta revolução industrial, que é a revolução da capitalização, né, da mão de obra, do trabalho da mão de obra, a mão de obra que tem horas de serviços, mas que também paga-se menos por ela, né? Esse cenário do trabalhador multifuncional é o que vem regular justamente fazer evidência a esse trabalho. E diz o seguinte, as máquinas não só supunham uma ameaça com respeito aos postos de trabalho, mas, certo, contra todo um modo de vida que compreendida a liberdade, a dignidade e o sentido de parentesco do artesão. Então, vejam isso que forte. Vejam que forte. Que bom, Miguel, lhe ver, estou feliz, maravilha. Vamos aparecendo mais rostinhos. Né? Então, a gente tem essa questão, né? Essa questão dessa dinâmica, né? Desse trabalhador, né? Que se trabalha justamente, que tem que ser compreendida essa liberdade, essa dignidade e o sentido, né? Do parentesco do artesão, do trabalhador manufaturado, né? Digamos assim. Então, diz o seguinte, os ludistas, como eram conhecidos os manifestantes, agiam rapidamente e em grupo, destruindo as máquinas maiores e inutilizando matérias-primas. Na verdade, estavam lutando por um padrão de vida, o que, de certo modo, explica o apoio que recebiam da população local. Então, se a gente tem esse texto com esse cenário, isso já mostra o quê? A luta do trabalhador, né, por melhores condições, por uma melhor dignidade do trabalho, certo? E eles tinham apoio justamente da população local. Né? Apesar de impulso e de não atingir o fator causante de sua situação, esse movimento que se manifesta na Inglaterra, né? A gente vai ver bem especificadamente quando a gente estudar os setores, né? A gente estudar as revoluções industriais, a gente vai ver que o apogeu da Revolução Industrial foi justamente na Inglaterra, que ela vai repercutir para outros países, né? A exemplo da França, no final do século XVIII, início do século XIX, onde a gente vai ter a Revolução Francesa, né? E representou a primeira forma de organização e de manifestação dessa classe operária, frente à exploração e dominação capitalista. Então, o capitalismo, a capitalização, ele sempre está justamente em evidência com relação ao processo de industrialização, seja nos países emergentes, ou seja nos países, né, desenvolvidos, nos países centrais, ou também nos países periféricos. Certo? Então, a gente tem essa capitalização hoje, né? Como que está esse cenário do processo industrial. Então, a gente tem o seu apogeu que começa na Inglaterra, né? Adentra a França e daí se espalha esse processo de revolução industrial em todo o mundo, né? Principalmente nos países desenvolvidos. Certo? E a gente vai entender cada passinho, como que se deu o processo da revolução industrial em nosso território hoje, né? No mundo de uma forma geral, ou seja, no espaço geográfico, certo? Então, esse texto, ele vem mostrar justamente essa questão dessa preocupação. Eu queria que vocês, né, resolvessem para a gente não perder tanto tempo, né, são apenas duas questões. O que vocês acham, né? O texto destaca uma mudança radical que desencadeou um conflito. E qual é essa mudança e qual é esse conflito? Certo? E o segundo texto, quais as principais consequências dessa mudança? Aí vocês leem o texto mais uma vez, certo? Com clareza. É um texto que ele dá um feedback para que a gente introduza esse assunto, tá bom? E fica como uma atividadezinha de casa, ok? Então, vamos introduzir, né? Mais uma vez, esse texto foi só a abertura para que a gente entenda esse processo de industrialização.
Mas de uma forma mais clara, a gente vai ver agora que o desenvolvimento das atividades industriais, certo? É a principal causa das transformações sociais e territoriais ocorridas no mundo desde o século XVIII, certo? E que vem perpetuando, né? Que vem caminhando até os dias atuais, ok? Que vem caminhando até os dias atuais. As relações de trabalho estabelecidas historicamente, as transformações das cidades, os progressos nos meios de transporte, né, são efeitos justamente da evolução e do processo, certo? E desse processo produtivo. Então, a gente tem um longo caminho aí. Vejam que essas transformações sociais, essas transformações territoriais, geográficas, né, que vêm ocorrendo no espaço, elas, dentro do processo de industrialização, elas vêm desde o século XVIII, certo? Elas vêm caminhando, né, elas vêm se transformando no mundo desde o século XVIII. E não é só uma coisa de país emergente, certo? Ela é uma coisa a nível territorial, a nível mundial. E que dentro dessas relações, certo, se trabalha as transformações, principalmente das cidades, os progressos que vêm ocorrendo, a exemplo dos transportes, né, do meio produtivo, do processo produtivo, né, dos setores da economia. Então, isso é de grande valia para que a gente entenda esse setor industrial. E ao longo da história, né? Ao longo da história, a indústria, né? O que é que acontece? Ela contribuiu para as mudanças nos padrões de trabalho, principalmente em relação à forma de exercer as atividades produtivas, aos direitos do trabalhador e à busca por eficiência na produção. Quando a gente faz essa introdução, minha gente, a gente lembra dos setores da economia, né? Onde entra a industrialização dentro dos setores da economia? Né? Dentro do setor secundário. Então, só recapitulando o que eu sei que vocês sabem. Dentro dos setores da economia, nós vamos ter três setores, certo? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Quando a gente fala de setor primário, nós estamos falando do setor das matérias-primas, né? É o setor onde a gente vai encontrar o extrativismo, onde nós vamos encontrar a agropecuária, certo? Essa expansão desses setores estão dentro do setor primário. Quando a gente fala de industrialização, nós estamos dentro do setor secundário. Por quê? Porque essa indústria vem transformar essa matéria-prima, certo? Ela vem transformar essa matéria-prima que está dentro do setor primário. Então, é através da industrialização que a gente vai transformar a matéria-prima em produtos. Nós vamos transformar, certo? Nós vamos passar por um processo de transformação. Então, a indústria, certo? O processo de industrialização, ela é nada mais, nada menos do que essa transformação desses produtos no espaço geográfico, certo? E o que vem a ser o setor terciário? O setor terciário é justamente esse setor de comercialização, né? Então, é o comércio através do setor terciário. A gente pega os produtos transformados na indústria, no setor secundário, e transforma para o setor terciário. Sendo que dentro do setor terciário, a gente não vai ter só a venda desses produtos, né? A gente vai ter o profissional autônomo que vai vender, mas a gente também vai ter os profissionais liberais. Nós vamos ter o advogado, o professor, o dentista, o arquiteto, certo? E só abrindo um parêntese, dentro desse setor terciário, a gente ainda vai ter um setor quaternário, que é justamente o setor da tecnologia, da robótica, da cibernética, da informática, certo? Então, só para que vocês entendam onde se encontra hoje o setor da indústria. O setor da indústria se encontra dentro do setor secundário, é o setor de transformação. Só abrindo parêntese para que vocês entendam. Quando a gente fala de produção, certo? De transformação, no Brasil, a Boeing, né, ela é responsável por uma peça que vai se encaixar dentro da asa do avião.
né? Então, o avião ele é produzido no mundo inteiro, mas o Brasil se encarrega de produzir essa peça, que se enquadra dentro do processo de industrialização no setor secundário, certo? O setor de transformação, que vem transformar. Então, a gente tem a matéria-prima, a gente tem o ferro, a gente tem o aço, certo? A gente tem o ferro, a gente tem o aço, e a gente, certo? E a gente transforma esse produto em, né, em indústria, em produto bem manufaturado, certo? Então, só para que vocês lembrem, a indústria se encontra dentro do setor secundário, certo? E daí a gente começa a estudar, né, a sua dinâmica no território, no espaço geográfico, nos países periféricos, nos países centrais, nos países emergentes, a exemplo do Brasil, certo? Então, essa introdução, ela faz referência justamente onde se começa a industrialização, né? Século XVIII, na Inglaterra. E que, ao longo da história, ao longo do processo industrial, ele vem acarretar divisões do trabalho, né? Forma de exercer essas formas produtivas, direito ao trabalhador e mais eficiência na produção, que é justamente onde entra, né, a questão do meio técnico científico informacional, que vai ser justamente esse aperfeiçoamento desse quarto setor, que é o quaternário, né? E daí a gente entra, né? A gente faz essa introdução e a gente tenta compreender agora essas revoluções industriais, né? Passamos por várias revoluções industriais, né? Primeira revolução industrial até a quarta revolução industrial, certo? Então, hoje a gente vai entender, né, de princípio, o que vem a ser essas revoluções industriais. Então, as revoluções industriais são momentos, né, de dinamização do processo produtivo, ocorridos pelas melhores ferramentas, maquinários, consumos de energia e exploração da mão de obra. A mão de obra, né, do trabalhador, né, ela é explorada através, né, do trabalho e dessa transformação desses produtos, né, da matéria-prima, em produtos duráveis, não duráveis, dentro do setor industrial. Certo? As revoluções industriais, elas não causaram transformações apenas nas relações trabalhistas e no processo produtivo, mas principalmente, vejam que importância, se vocês puderem sublinhar aí, né? Mas principalmente na organização do espaço urbano e territorial. Então, vejam bem, quando a gente fala de industrialização, é inadmissível a gente também não falar de urbanização, certo? A urbanização, né, algumas cidades, elas surgiram a partir desse processo industrial. Se a gente vê em essas grandes cidades capitais, nós vamos ter até bairros que surgiram através da indústria. Em João Pessoa mesmo, a gente tem um bairro industrial, né? Esse bairro industrial, ele surgiu através da indústria, daquela indústria inserida naquele lugar, certo? Então, esse espaço urbano, ele é de grande valia, certo? Esse entendimento desse espaço urbano e territorial através dessas transformações, certo? Na organização da industrialização. Então, a industrialização, ela vem contribuir para a urbanização. Lembra quando a gente estudou, né, em alguns capítulos anteriores, essa questão que se trata de urbanização, né, principalmente na região sudeste. A região sudeste, né, é uma das regiões brasileiras mais desenvolvidas, né, ótimo, Miguel. A exemplo da região sudeste, uma das regiões mais desenvolvidas com relação à sua industrialização e à sua urbanização, certo? Então, essa região, a região sudeste, ela veio justamente crescer através desse processo de industrialização, né? A gente pode pegar aquela região do ABC Paulista, né? Uma região
desenvolvida com relação à indústria petroquímica, à indústria metalúrgica. Então, são essas indústrias que fizeram, né, fizeram com que aquela região ela viesse a se desenvolver. A exemplo também, não só desse setor secundário, mas do setor terciário, né? O setor da comercialização, o comércio varejista, né, também entra nesse processo de industrialização, né? São esses produtos que eles são transformados, manufaturados e passa a ser vendidos, né? Então, entra esse setor também aí da economia. Então, esse espaço urbano e territorial, ele foi de grande valia para que a gente entenda hoje como que se dá, né, essas revoluções industriais. Então, o aumento das pessoas que vivem nas cidades e a intensificação do processo de urbanização estão historicamente associados ao desenvolvimento industrial. Então, vejam as coisas se casando, né? Então, esse processo de urbanização ele foi fundamental na intensificação desse processo industrial. Se a gente tem uma urbanização desenvolvida, se a gente tem uma cidade que ela dá suporte, essa industrialização ela vai ser bem mais desenvolvida, né? A gente vê exemplos de outras regiões geográficas que são menos desenvolvidas, mas que com o tempo elas passaram também a ser desenvolvidas, né? Lembra que eu falava para vocês a SUDENE, que é a criação, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Região Norte, né? A SUDECOR, da região centro-oeste, e assim sucessivamente. Então, foram alternativas que foram sendo criadas para desenvolver esses espaços geográficos e assim desenvolver a indústria e seu espaço urbano, certo? Nesse contexto, os territórios se organizam a partir de fatores locacionais e da própria instalação da indústria, né? O que a gente entende por esses fatores locacionais, né? Esses fatores locacionais são aqueles subsídios que aquele município, que aquele estado vai gerar, né? Um exemplo. Existem estados, existem municípios que eles dão, o prefeito, o governador, eles dão isenção de impostos para que aquela indústria ela se instale ali e ali, consequentemente, venha gerar o quê? Subsídios, venha gerar desenvolvimento para a região, né? Venha gerar desenvolvimento para a região. Só intercalando aqui uma questão que eu acho interessante, eu não sei se eu já falei para vocês, né? Eu gosto muito de acompanhar os debates de Ciro Gomes. Eu acho ele um cara muito crítico. Ele trabalha muito nessa perspectiva do desenvolvimento. Não fazendo apologia aqui à política, mas só como a gente está falando de industrialização, né, eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando, na época, ele foi governador, prefeito, não lembro, do Ceará, né, a Walmart, né, uma grande empresa multinacional, chegou para ser instalada lá na região, né? E daí o que foi que ele fez? Ele convocou os empresários, os pequenos empresários, a Walmart está aí, a Walmart está aí. Eu não posso dar subsídio a uma grande empresa multinacional, certo? Sem justamente esquecer propriamente do residente local, do pequeno produtor, do pequeno comerciante local. Então, vocês têm que lutar para vocês se destacarem também no mercado, né? Então, veja bem, se fosse numa outra perspectiva, não se estava nem aí para o produtor, né, para o comerciante local. Ia dar grande evidência à multinacional que vem de fora, que vem gerar emprego, mas ela tem algo de interesse, né? A grande multinacional ela tem interesse justamente nessa isenção de impostos, que é quando aqui a literatura de vocês falam nesses fatores locacionais, né? Onde está localizado, se é uma área que vai ter suporte para transporte, se está perto de residências, né? Se está perto de recursos hídricos, se está perto de uma rodovia. Então, fatores locacionais é justamente esses fatores que vão dar suporte para a instalação dessa indústria.
certo? Se vai estar perto de um bairro nobre, ou perto de uma área de favela, tudo isso é levado em consideração, certo? Então, quando vocês ouvirem falarem nesses fatores locacionais, lembrem-se que é esses fatores que vão dar subsídio para a instalação de uma indústria, certo? O desenvolvimento sempre é ótimo, com certeza. Entretanto, uma hora não vai haver mais como abastecer as indústrias se não tiver zelo pela matéria-prima. Muito bem colocado, Miguel. Perfeito. Então, se a gente não tiver um setor primário, né, a gente não zelar justamente por esse setor primário, que vai dar justamente subsídio para o setor secundário e o setor terciário, nós não vamos ter um desenvolvimento. Miguel, você abriu o questionamento aqui para que a gente debata com relação ao desenvolvimento, né? As pessoas têm muito em mente, né, que o desenvolvimento, né, ele é a mesma coisa que crescimento. Não. Crescimento, ele está mais atrelado ao valor econômico, né? E o desenvolvimento é quando a gente junta todo esse tripé, o econômico, o social, o cultural, o ambiental, né? O político estrutural. Então, é essa conjuntura que vai dar suporte para um desenvolvimento, né? Eu posso ter a minha economia, né? Como o Brasil esteve há alguns anos aí, sua economia era, acho que a sétima economia do mundo, mas um país totalmente desigual, um país fragelado pela fome, pela Igual a miséria, sexta. pelas desigualdades sociais, né? Então, isso vem ser preocupante. Então, que vocês entendam, como a gente está estudando industrialização, nem sempre o crescimento é desenvolvimento. Para que a gente haja, para que haja o desenvolvimento de um país, para que haja o desenvolvimento de um estado, de um município, é preciso que esses elementos, o social, o cultural, o ambiental, certo? Esteja justamente atrelado a essa questão, né? O crescimento, né? O crescimento ele vai ser consequência desse desenvolvimento, certo? Se a gente tem um desenvolvimento bem atrelado, bem amarrado, bem sustentado, consequentemente nós vamos ter um crescimento econômico, certo? Então, crescimento ele vai ser diferente de desenvolvimento, certo? O desenvolvimento ele precisa tá atrelado, amarrado a essas relações de trabalho, a, a um desenvolvimento social, né? A um desenvolvimento cultural, a uma questão ligada ao meio ambiente, à sustentabilidade. Eu crio uma indústria, eu vou fazer uma fábrica e eu estou impactando os rios, eu estou impactando o solo, eu estou derrubando árvores centenárias. Então, que tipo de desenvolvimento é esse? Certo? Um desenvolvimento que pensa só o crescimento, né? Que pensa só o valor agregado, o valor econômico, certo? O valor econômico é importante para que esse país se desenvolva. Mas se a gente não ter esses outros elementos, né, o econômico ele se perde, né? Como a gente vê o cenário aí de países emergentes, a exemplo do nosso país, né? A economia hoje que a gente está com a economia fragilizada, mas o Brasil já teve na sétima economia do mundo, sendo que um país aí de morte, de fome, um país de desigualdade, um país de miséria, né? Então, isso não é desenvolvimento. Sim, a diferença entre crescimento industrial e desenvolvimento industrial. Então, como que a gente pode ver nessa perspectiva, Miguel? A gente pode ter um crescimento industrial, a indústria está crescendo, mas não existe um desenvolvimento por quê? Porque está fragilizando uma parcela de quem faz parte da indústria, que é o trabalhador, né? A partir do momento que mecaniza esse espaço industrial, né? A gente está gerando o quê? Está gerando uma mecanização. A indústria tá top das top, está se desenvolvendo, mas ela está desempregando, certo? Ela está desempregando o trabalhador. Então, o cenário industrial hoje que a gente vai ver lá na quarta revolução industrial é justamente esse trabalhador que ele quer, o trabalhador qualificado, certo? Por mais que seja um trabalhador que ganhe menos, a gente vê que a concorrência hoje é muito grande, o desemprego,
né? Ele quer um trabalhador qualificado, né? Porque o trabalho que aquela máquina, né, que 10 trabalhadores fazia, aquela máquina, ela sendo bem administrada, um trabalhador faz, certo? Mas com isso cria-se outros gargalhos. A gente tem que ver o lado positivo, mas a gente tem que ver o lado também negativo. O subemprego, né? As condições de trabalho exaustivas de um trabalhador de uma fábrica. Se a gente fizer uma pesquisa em loco, se a gente entrevistar esses trabalhadores, a gente vai ver que ele tem horas exaustas de trabalho, certo? Ganha não pelo seu trabalho, não tão quanto merecido, certo? São explorados, muitos, dependendo de onde trabalha, chegam a pegar até algum tipo de doença, né? Doenças respiratórias, qualquer outro tipo de fragilidade na sua saúde. Então, a gente vê que, de um lado, tem-se esse crescimento econômico, né? Dentro do cenário geral, a economia, né? A indústria está super desenvolvida, mas do outro lado não tem o desenvolvimento porque muitas vezes não olha para a mão de obra, certo? Não olha para aquele trabalhador que é fragilizado, certo? Um exemplo que a gente pode usar como referência é as grandes marcas, né? Reebok, a Nike, né? A Coca-Cola, são indústrias que elas estão em cima de um trabalho forçado, um trabalho miserável, que se ganha pouco, menos de $1 por dia. E às vezes é em cima até de um trabalho infantil, certo? Através em cima de um trabalho explorado, como a gente viu na aula anterior, quando a gente falou da questão né, da exploração do trabalhador no espaço agrário. Né? Então, do jeito que existe a exploração desse trabalhador no espaço agrário, né, existe a exploração do trabalhador no espaço urbano. Né? Isso mesmo, são crianças que elas são exploradas, muitas delas de continentes periféricos, né, de países periféricos que vão em busca de trabalho, né, de melhores condições de vida, e elas se submetem, né, elas se submetem a esse trabalho por não ter alternativa, por não ter um estudo, né, por não ter uma profissão mais aperfeiçoada, enfim. Então, esse cenário industrial hoje, ele faz parte, né, de todo um território, de todo um espaço geográfico, e que vem trazer, né, e que vem trazer consequências a esse espaço, né? Os refugiados, sim, as empresas se aproveitam de tal também. Sim, Miguel. Sim, bem colocado. Principalmente naqueles países que fazem fronteiras, naqueles estados que fazem fronteiras, né? Principalmente a gente tem a região norte, né? Uma região que vem sendo, né, bem ocupada por esses refugiados, a exemplo da Venezuela, né? O país da Venezuela, esses refugiados também de todos os lugares. Hoje nós temos trazendo como exemplo o Brasil, né? A gente vê que tem outros países, outras pessoas que trabalham, têm um trabalho escravo, se aproveitam justamente dessas pessoas que não têm perspectiva de vida, que estão desempregadas e que fazem dessas pessoas, né, uma mão de obra, né, uma mão de obra barata e escravizada. Então, esse é bem o cenário desses países periféricos e países emergentes, certo? Usa-se também, né? Existe uma grande porcentagem também de desemprego, né? Existem algumas reportagens, a gente acompanha, né? A gente viu aí de pessoas que têm um certo grau de estudo, mas que chegam e muitas vezes não encontram trabalho, né? Esse mercado está saturado, esse mercado está inchado, né? Então, isso é uma preocupação muito grande não só com nós brasileiros, né? Mas também com essas questões. Essas empresas também falsificam as documentações para se apossar das terras do homem do campo. Então, isso aí é uma questão que precisa-se de, digamos assim, mais como é que propriedade, né, para se falar. Existe a questão da posse da terra, né, como a gente discutiu nas aulas anteriores,
né? A gente vê essa questão da posse da terra, onde se tem um trabalhador, né? Onde se tem um trabalhador que ele está naquela terra, mas e que o que ele precisa-se de subsídio para continuar naquela terra trabalhando, e que ele acaba tomando posse. Por quê? Porque ele comprova na justiça que aquilo ali é a renda dele. Ele precisa trabalhar naquela terra para ter subsídio para manter a sua família. Então, muitas vezes sim, Miguel. Deixa eu ver aqui a sua pergunta. As empresas também falsificam as documentações para se apossar das terras do homem do campo, né? Essa terra tem que ter um valor agregado, não é qualquer terra, certo? Não é qualquer terra. E geralmente o que vai acontecer mais aí é a questão da isenção, certo? Mas a questão da isenção de impostos. Eu acho que essa questão da posse da terra fica mais para o pequeno agricultor mesmo, certo? Fica mais para o pequeno agricultor mesmo. Quando entra essa questão da instalação de indústrias, é mais na questão da isenção desses impostos, tá certo? Mas, de certa forma, dependendo da região, né, a gente tem que avaliar muito, né, a galera da geografia, a gente que estuda geografia, a gente tem que avaliar muito o espaço geográfico, onde está inserido cada setor, cada realidade é uma, né? Se a gente for estudar a realidade da região Nordeste, ela vai diferenciar da região Sul, consequentemente da região Norte, da região Centro-Oeste, né? Vai se diferenciar de um país, né, como a Índia, como a África, né, como os Estados Unidos. Então, cada região, cada espaço geográfico tem a sua dinâmica, certo? Cada país tem a sua dinâmica, ok? Então, isso é de fundamental importância. Pessoal, então, as revoluções industriais, né, a gente começa com essa primeira revolução industrial, a grilagem. Isso, Miguel. Nossa aula tem 1 minuto, certo? Infelizmente, passou muito rápido. Isso, Miguel, a grilagem. Então, eu vou deixar para vocês, certo? Respondam essa atividade, certo? Da página. Deixa eu colocar aqui. Atividade. Página 729, certo? Atividade, página 729. E Geografia e Sociedade. Na próxima aula, a gente vai tentando resolver as outras atividades, certo? 735. Então, vão resolvendo essas atividades, não acumulem, tá bom? Eu não vou liberar a atividade hoje no sistema, porque a gente precisa terminar o conteúdo, tá bom? E na aula seguinte, a gente conclui, quer dizer, a aula foi tão boa, passou tão rápido, que a gente não começou nem a primeira revolução industrial.